Oi, então hoje a gente vai estar vendo outro tipo de herança autossômica, que é a herança dominante, tá? Só que agora se dá um pause aí no vídeo e copia esse texto no seu caderno, tá? Porque ele é bem importante para você entender a diferença de herança dominante para herança recessiva. Esse heredograma a gente já tinha feito, né, no vídeo até anterior, que era a herança do exemplo lá da fenilcetonúria, né, que é uma condição, né, é uma doença recessiva. O que você estava vendo aqui? Você estava vendo, ó, pais normais, aqui tá mais fácil de ver, ó, pais normais tendo filho doente, né? Olha aqui, ó, pais normais, pai normal, mãe normal, filha doente. Mãe normal, pai normal, filha doente. Isso a gente estava acostumado, né, a ver isso daí. Agora, o que é a herança dominante? É o contrário. Os saudáveis são azinhozinho, entendeu? E os doentes, aí que é o problema. O doente, ele pode ser azão ou azãozinho. Ou seja, para você herdar e aparecer em você uma doença do tipo dominante, se você herdar um único gene do seu pai ou da sua mãe, você já está doente. Você não precisa herdar dois, você herda só um. E por isso que a gente chama ela de herança dominante. Herdou um, tá ferrado, tá? Vamos ver como é que funciona isso. Vamos lembrar de novo, que nem aquela aula que a gente, aquele vídeo aula que vocês viram lá das corujinhas, tá? Que apareceu uns negócios com esses aqui, um gráfico parecido com esse, representando o que? Isso que é o cromossomo. O cromossomo é o quê? A fita de DNA, né? O cromossomo, as regiões desse cromossomo são chamadas de genes. Então, o gene é o quê? O gene só é parte do cromossomo. Então, você herdou o cromossomo da mãe, um cromossomo do pai, certo? Esses cromossomos aqui, basicamente, eles são os mesmos. Você herdou uma cópia da sua mãe e uma cópia do seu pai. Então vai ter basicamente os mesmos genes, né, que vão codificar as mesmas proteínas. Você fala, pô, mas como assim? Eu tenho dois genes para codificar as mesmas proteínas? Mas e daí? E quem que manda, na real? Esses genes que você está vendo aqui, que são pares, né? Por exemplo, esse aqui é par desse, a gente chama de alelos. São genes alelos. Por quê? Porque você veio um da mãe, um do pai, mas basicamente eles trabalham na mesma coisa. Entendeu? Eles vão codificar as mesmas proteínas. Você fala, tá, mas são alelos, mas eles não são exatamente iguais. Entendeu? Eles podem ter mutações, ser um pouquinho diferentes. E você pensa, tá, mas tipo, e quem que vai mandar na real? Como é que vai ser a proteína que vai ser feita no meu corpo, na vida real? Vai ser do jeito desse? Ou vai ser do jeito desse? Quem que vai mandar? Será que eles vão brigar na hora? Como é que acontece isso? Acontece assim. Existe o gene que é dominante e tem o gene que é recessivo. O dominante, o que é o dominante? O que a dominação faz? Ele manda, entendeu? É o mais forte, é aquele que vai se expressar, tá? Então, olha só, você tem esses dois aqui. Esse aqui, ele, vamos supor, tô representando, tudo bem louco, né? Lógico. Esse aqui seria o dominante, esse aqui é o recessivo. Então, como que o seu corpo vai fazer as proteínas relacionadas a esse gene aqui? Vai fazer do jeito desse daqui, ó. Porque esse aqui é o que manda, ele é o dominante, tá? Esse aqui também, ó, tá vindo da tua mãe, ó. Dominante, dominante. Agora, veja só. Se as proteínas que esse gene manda fazer são proteínas bugadas, não são proteínas boas, azar seu, porque ele é dominante. Entendeu? Dominante não significa que ele é o mais saudável, só significa que ele manda. Só isso, tá? Então você pode ter doenças relacionadas com esse gene aqui. Tá bom? E esse aqui é o bom, na verdade, mas ele é um bom murcho, porque ele não manda nada. Entendeu? Você até pode ter genes para proteínas legais no seu corpo, só que você tem o gene bugado e é ele que manda, entendeu? Você vai ter a proteína ruim, a proteína bugada, por quê? Porque ela está relacionada com o gene dominante. Ou pode ser o contrário, é isso que a gente fica tentando que vocês entendam, tá?
qual gene que manda e por que a herança é recessiva, e por que a herança é dominante. Vamos prosseguir aqui com os parzinhos de genes. Então, os parzinhos são chamados de alelos, né? Então, esse aqui veio de mamãe, esse aqui veio do papai. Esse aqui, no caso, é recessivo, olha só. E esse aqui é o dominante. Então, as proteínas já do seu corpo relacionadas com esse gene aqui, elas vão ser feitas pela receitinha desse aqui, porque ele é o dominante. Se ele for saudável e fizer proteínas saudáveis, sorte sua. Se ele fizer proteínas ruins, azar seu, porque ele é dominante. Entendeu? Então é ele que vai se expressar e esse aqui vai ficar quieto. Não interessa se as proteínas que ele mandar fazer são boas ou ruins, ele vai ficar quieto, porque ele é recessivo. Tá bom? Olha só o que está acontecendo aqui nesses alelos. Os dois são recessivos. Você herdou o recessivo da sua mãe e o recessivo do seu pai. Então, o que acontece? Você tem eles em dose dupla, filho. Né? Então, se esse gene aqui está relacionado com alguma doença, ele é recessivo, ele vai se expressar mesmo sendo recessivo. Por quê? Porque ele está em dose dupla. Olha aqui, ó, dose dupla, certo? Não tem nenhum dominante para abafar ele. Se ele for saudável, sorte sua. Se ele for doente, você vai ter a doença, você vai expressar a doença. Mas como que vai expressar? Ele não é recessivo? Sim, mas ele está em dose dupla. Tem um dominante aqui para abafar ele? Não tem, certo? Esse caso aqui, ó, o último caso, você herdou dois dominantes, certo? Vão se expressar para o bem e para o mal, certo? Tá, vamos entender aqui. Vamos supor que esse gene dominante aqui, esse parzinho de genes aqui, né? Esse aqui, o vermelho, esses que são os alelos. Esse é um gene que determina sarna galopante. Pausa o vídeo aí e pense. Você tem esses dois genes aqui, um dominante e um recessivo. E a doença sarna galopante está relacionada com um gene dominante. Será que você vai apresentar essa doença? Você vai ter uma sarna galopante? Pause e pense. Se você respondeu que sim, beleza, você acertou. Por quê? Porque se a sarna galopante ela é relacionada com o gene dominante, você só precisa ter um gene desse para aparecer com a doença. Entendeu? Você tem um gene que não é relacionado com sarna dominante, é um gene saudável, mas ele não vai se expressar. Porque ele é recessivo e o dominante manda, entendeu? Então as proteínas que esse gene vai fazer são proteínas relacionadas com sarna galopante. Você vai ter essa doença, porque é um gene dominante, ele não precisa estar em dose dupla para aparecer. Tendo um, pronto, você já está doente. Vamos ver o segundo parzinho de genes aqui. Pense, você tem aqui, né, esses dois alelos aqui, e a doença dedo podre está relacionada com um gene recessivo. Qual que é o seu genótipo? O que você tem? Eu herdei um gene legal aqui da minha mãe e herdei um gene bugado do meu pai. O gene bugado, ou seja, aquele que vai lá fazer a doença, ele é um gene recessivo. Só que você herdou um da sua mãe, que é um gene legal, dominante. Pense, será que você vai expressar a doença? Será que você vai ter dedo podre? Quem respondeu que não, acertou. Por que você não vai ter a doença? Porque a doença dedo podre ela é de um gene recessivo. Mesmo que você tenha esse gene lá nos seus cromossomos, você tem o gene dominante. E o gene dominante é saudável. Então o que ele faz? Ele abafa aquele outro. Ele não deixa o outro se expressar. Entendeu? Então aqui você tem duas doenças que o contrário. Olha só, doença relacionada com gene dominante. Você tem um gene só, ferrou, você vai ter a doença. Doença relacionada com gene recessivo. Se você só tiver um gene para essa doença, você não vai apresentar ela, porque ele é recessivo, você teria que ter dois. Entende? Vamos olhar esse último aqui, ó. Recessivo. Se tem dois genes recessivos aqui, eles são para língua torta. Pense, será que você vai ter língua torta? Com esse genótipo que você tem aqui, você tem dois genes recessivos para língua torta. E agora?
Então, quem respondeu que você vai ter língua torta, acertou, você vai ter. Por quê? Porque é uma doença ligada a um gene recessivo, você teria então que ter 2 desses genes. Opa, você tem 2 desses genes, então você vai ter língua torta, certo? Cara, eu não consigo explicar melhor do que isso, tá? Espero que você tenha entendido, então, dessa vez. Então agora a gente vai estar vendo um problema, né, de herança dominante, só que agora você pausa o vídeo e copia isso aqui no seu caderno, tá? Tá, então agora vamos entrar no problema, tá? Que era o problema lá da atividade. Então a atividade dizia assim, ó, copie o heredograma abaixo no seu caderno e marque o genótipo de cada indivíduo. O que é marcar o genótipo de cada indivíduo? É tipo, azão, azinho, 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 lá. Tá. Para isso, a primeira coisa é verificar. Olha a dica que já está dando. A primeira coisa é verificar. Pais afetados estão tendo filhos normais? Herança dominante, tá? E lembre-se, observando como são os filhos, é possível deduzir o genótipo dos pais, tá bom? Então vamos ver como é que vai rolar isso daí. Aqui você tem o heredograma, né, que apareceu lá. E aqui são as questões, né? O que eles estão perguntando na primeira questão? Se todos os indivíduos afetados, ou seja, esses caras aqui, ó, né? Esses que são os afetados. Se eles são azão-azinho, se eles são azão-azão, se eles são azinhozinho, ou não é possível saber. Tá, então vamos ter que fazer o genótipo dessas criaturas aí. Como é que a gente faz? A primeira coisa você vai olhar. Tem pais afetados tendo filhos normais? Essa é a grande pergunta, tá bom? Vamos ver se tem. Tem, olha aqui, ó. Ó um casal. Pai afetado, pai com a listrinha aqui é porque pai afetado. Mãe afetada. Teve esse casal aqui, teve filho normal? Teve, olha, teve uma filha normal. Teve um filho normal e apenas um que é afetado, tá bom? Então, se você tem pais afetados tendo filhos normais, o que você já sabe que ela é uma herança dominante. Você faz o quê? Você carca azão para todo mundo que é afetado. Pega todos os indivíduos afetados do heredograma, põe uma letra A para eles. Você não sabe se é azão, 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 azinho, mas um azão eles têm, tá? E aí, ato contínuo, você vai colocar azinho, azinho para todo mundo que é normal, certo? Ó, azinho, 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 tá bom? Vamos lá. Aí o que acontece? Você tem que olhar os filhos, né, para você poder decidir se esses pais são azão, azão ou se são azão, azinho. Tá, vamos olhar aqui. Vamos olhar para esse casal afetadão aqui, né? Eles tiveram 2 filhos normais. Normal, eu sei que é azinho, azinho. Velho, da onde que essa menina recebeu esse azinho? Tem vindo desse daqui e o outro azinho ela recebeu desse daqui. Então, o que eu tô dizendo? Que esses pais, os 2 pais têm que ser azão, azinho. Por quê? Porque eles têm que ter um azinho para doar para essa filha. Ó, um azinho para doar para essa filha. Pronto, ó, fez uma filha normal. Filho normal, azinho, azinho. Recebeu um azinho do pai e um azinho da mãe, certo? Por isso que a gente fala que você tem que olhar os filhos para saber qual que é o genótipo dos pais. Se esse homem não tivesse tido filhos, eu não teria como dizer se ele é azão, azão ou se ele é azão, azinho. Não teria como. Mas como ele teve filho, agora eu sei, ele é azão, azinho. Porque ele doou um azinho para esse filho, doou um azinho para essa filha, entendeu? Então, assim você vai fazendo todo aqui o heredograma, olha só, afetado, tendo filho, que no caso é um menino, né? Um menino normal, ele tem que ter um azinho para doar, certo? Olha só, erro comum em heredograma. Você olha esse menino aqui, ele é azinhazinho, porque ele é normal. Mas ele tem uma mãe normal, que é azinhazinho. Então ele pegou os 2 dessa mãe. Não, isso não existe. Ele tem que vir um da mãe e um do pai. Não existe você pegar os 2 do mesmo indivíduo, certo? Ele não pode herdar os 2 azinhos da mãe. Isso não pode, tá bom? Vamos ver esse outro caso aqui. Essa mulher teve filho, nossa, velho, teve 4 filhos. Então a mulher afetada, teve filhos normais, então ela tem que ter um azinho para doar, né? Um azinho aqui, esse aqui é o pai, ó, o pai tem 2 azinhos, certo? Então é isso, aí é um heredograma bastante simples de fechar, não tinha muito problema com isso. Você conseguiu fechar o genótipo de todo mundo, não ficou ninguém com tracinho ali, né?
de quando a gente não sabe. Vamos ver a primeira pergunta. Tipo, o genótipo deles, né? Todos os afetados são azãozinho, azãozão, lá, lá, lá. Olha aqui, ó, todos os afetados, azãozinho, 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 todos os afetados são azãozinho. Ah, certo? Facinho, letra A era a correta, tá bom? Vamos ver essa outra aqui. Os indivíduos 1, 2, 3 e 5 da geração 2. Cuidado com isso, cuidado com a geração, porque se você contar a geração errada, aí ferrou com o problema, certo? Dos priores, geração 2, opa, geração 2 é essa linha aqui, quem são os indivíduos que eles estão querendo, 1, 2, 3 e 5, então 1, normais, posição azinhazinho, 1, 2, 3 e 5, azinhazinho, 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 sim, ó, letra A, tá certo, tá bom? E vamos para a próxima. A próxima você tinha que fazer um quadrinho do Punnett. Por quê? Ele está falando assim, ó, cenário alternativa correta. Considerando os indivíduos 2 e 3 da geração 3. Então, a primeira coisa que você faz é ir na geração. Ó, geração 3, quem são os caras? 2 e 3. 2 e 3 são esses aqui, ó. 2 e 3, já marca aqui, ó, tô falando desses aqui, para você não se perder no meio do heredograma, tá? A chance de terem filho afetado, ou seja, tipo esse, ou tipo esse, é de 50%, o que você vai fazer? Você tem que armar o quadrinho, né? Que esse jogo da velha aqui. Você tem que armar o quadrinho colocando o quê? O genótipo do pai e o genótipo da mãe. Então, azinhazinho, azãozinho. Eu botei o pai aqui em cima, a mãe eu botei aqui. Né? Então, azãozinho, azinhazinho, faz os cruzamentos lá, tá? Então, azão, azinho, azão, azinho, azinho com azinho. E azinho, azinho, tá? Agora vamos ver o que deu aí. É o primeiro, ó. Considerando os indivíduos 2 e 3, a chance de terem filho afetado, azão, azinho, é de 50%. 50%. Ó, porque olha só, aqui é o pai, aqui eu coloquei a mãe, e aqui são as possibilidades de filhos, certo? E realmente, ó, 50% de chance de ter filho afetado e 50% de ter chance de ter filho normal, tá bom? Não tem muito erro. Então, assim, isso aqui super anote no seu caderno, tá? Isso é um resumo da ópera. Doença recessiva é ligada a um gene recessivo, tipo azinho. A pessoa tem que ser azinho para ser doente. Se a doença estiver no gene dominante se escreve como azão. Então, basta ter um desses genes para você se ferrar. Se a pessoa for azão, será doente. Se ela for azinho, será saudável. Beleza? Isso aí. Beijo, tchau.